bem-vindo se você é aqui, se você não é, bem-vindo de volta para mais um vídeo. E hoje estaremos falando sobre livros famosinhos, porque por que não arrumar polêmica com os outros? O vídeo é nada mais nada menos do que vale ou não o hype? O que isso quer dizer? Eu separei uma lista, o ChatGPT no caso, uma lista de 10 livros super famosos na internet, que todo mundo fala sobre, e livros famosinhos do BookTok. E eu simplesmente vou dizer se vale ou não o hype na minha opinião, na minha humilde opinião de pessoa que lê livros, se eu acho que vale ou não o hype. Por quê? Porque sim. Porque o canal é meu e minha opinião que importa. Não, tô brincando. Se você discorda de alguma coisa que eu vou falar aqui hoje, se você acha que alguma coisa não condiz com a realidade, sinta-se à vontade pra botar aqui nos comentários, vamos abrir um papo, tá tudo certo. Contanto que sejamos todos respeitosos com todo mundo, tá tudo bem. Mas enfim, temos a lista, temos 10 livros famosinhos do BookTok. Não peguei todos, porque tem muitos livros que eu nunca li, e o BookTok fala de muito livro o tempo inteiro. Então eu peguei alguns que são, tipo assim, famosos mesmo, que fora do nicho as pessoas já ouviram falar. E vamos se vale o hype ou não, novamente ressaltando minha opinião, por favor. Não levem nada que eu falo a sério. Mentira, levem um pouco. Eu li os livros. Enfim, vamos começar. Livro número 1, eu vou começar já com um que ano passado foi o auge. Ano passado? Quando que saiu o primeiro livro, gente? Foi ano passado ou ano retrasado? Acho que foi ano retrasado, hein? E, enfim, o primeiro livro, já começamos com uma bomba aqui, que é A Quarta Asa. Não tô falando da coleção inteira, tô falando do primeiro livro, que é o livro que, assim, explodiu de maneiras inimagináveis no BookTok. Fazia muito tempo que o livro não explodia dessa forma. A Quarta Asa, o primeiro livro. O que eu acho da Quarta Asa? Se você já assistiu algum vídeo meu aqui no canal, você sabe que eu tenho opiniões. Eu tenho opiniões sobre o livro. Vai sair, inclusive, vídeo no canal de eu lendo o terceiro livro, porque eu não li ainda. Eu sou a última pessoa do mundo a ler esse livro. Não li ainda, vai ter vídeo no canal lendo. Mas, voltando pro primeiro livro, eu acho, humildemente, que o livro explodiu de uma forma um pouco bizarra. Fazia muito tempo que o BookTok não explodia um livro da forma que explodiu A Quarta Asa, tanto aqui quanto na gringa. O livro explodiu bizarramente, assim, tipo, do nada tava todo mundo falando do livro. Fui ler o livro. Não sei se eu acho que vale o hype não, galera. Não acho. Eu acho que é um bom livro. Eu acho que é um livro legal. Não estou dizendo que eu não recomendo. Eu recomendo. Você gosta de fantasia, você gosta de dragões, você gosta de livro de batalha e tal. Recomendo o livro sim. Agora, questão de hype. É o que eu falei, eu acho um livro legal. Mas eu acho que esse livro se apoia em muitas coisas de outros livros de fantasia. Enquanto eu li esse livro, assim, eu consegui pegar elementos de tantos outros livros. E não elementos para uma inspiração. Coisas muito parecidas, assim, muito parecidas. Tipo, o plot muito parecido, o desenvolvimento das coisas muito parecido, com outros livros de fantasia famosos, outros livros de fantasia que bombaram, etc. Então, por esse motivo, pelo que eu humildemente considero um pouco de falta de originalidade, eu vou dizer que não vale o hype. Mas esse a gente tem que botar na balança dele. Não vale o hype porque ele teve muito hype. Teve um hype infinitamente desproporcional a qualquer coisa. Então eu não acho que vale. Eu acho o livro ruim? Não, eu não acho. Acho que podia ser melhor, acho que podia ser mais original. Não acho o livro ruim, eu recomendo. Vale o hype? Não vale o hype. Segundo livro da lista. Segundo livro da lista, tenho que admitir que eu sou um pouco... Qual é a palavra, gente? Um pouco parcial com esse livro. Eu gosto muito dele. Então, na minha opinião, vale sim o hype. Já tô dando spoiler, pra mim vale todos os hypes do mundo, que é Heartstopper. Heartstopper, pra mim, é a coleção inteira, mas eu falei, estou falando de primeiros livros aqui. Não estou falando de coleções, estou falando de primeiros livros. Vale o hype demais.
vale hype demais, vale todo hype, vale mais hype ainda do que ganhou. Heartstopper, se você nunca ouviu falar, é uma HQ de romance. E não é uma HQ daquelas, tipo, com umas artes maravilhosas e lindas. Não, é uma HQ com uns desenhos simples, uns desenhos bonitinhos e uma história muito acolhedora, uma HQ que você lê assim, 1 hora você acabou essa HQ. E com desenhos fofos e maravilhosos, personagens que você se envolve. É uma história, eu falei, um romance. É uma história de início de romance entre o Nick e o Charlie. Tem série na Netflix, que inclusive também vale o hype, porque a série é muito, muito, muito boa. É uma história pra você ler, você se aconchegar, você se apaixonar pelos personagens. É tudo muito fofo, é tudo muito real, é tudo muito coração quentinho. Então pra mim vale sim o hype. Estou muito ansiosa pro último livro, estou muito ansiosa pro filme, porque infelizmente não teremos uma última temporada da série, teremos um filme. Não sei o que eu acho disso ainda, mas eu tô muito ansiosa, eu tô ansiosa pra tudo que vai acontecer. A história ao longo das HQs, até agora são 5, mas é o que eu falei, elas são muito rapidinhas de ler. Eu lembro que eu li todas elas, menos a primeira. Eu li todas elas em um dia, então eu li 4 HQs em um dia, elas são muito tranquilinhas de ler. E vale muito a pena o hype, a história vai se aprofundando nos personagens, não só nos personagens principais, mas nos outros personagens também, no grupo de amigos. É uma história com muita representatividade, a gente tem representatividade de várias comunidades da comunidade LGBT, a gente tem representatividade de tudo e todo mundo. A autora é maravilhosa, tudo maravilhoso, então assim, definitivamente Heartstopper vale o hype. Se você nunca leu, leia. Se você não acha que vai gostar de HQ, confia em mim, eu também não gostava, não leio HQs e fiquei apaixonada. Então, se você tá querendo entrar no mundo das HQs, é um bom começo. Recomendo bastante, definitivamente vale o hype. Terceiro livro. Vamos pra uma polêmica aí. Uma polêmica que nasceu neste canal, num vídeo neste canal, porque foi o vídeo que eu tentei ler esse livro. A Hipótese do Amor. Esse livro é outro que teve um hype inimaginável no BookTok. Quando esse livro, eu não sei se foi quando ele lançou ou quando a primeira pessoa do BookTok leu, esse livro teve um hype bizarro, era todo mundo falando dele, e ai meu Deus, o romance perfeito, e ai meu Deus, o personagem principal perfeito, e ai meu Deus, que incrível, e ai meu Deus, a Ali Hazelwood é perfeita, e etc. Gosto muito da Ali Hazelwood, gosto muito de alguns dos livros dela, esse não é um deles. Não acho que vale o hype, não consegui terminar o livro. Eu achei o personagem masculino insuportável. Sinto muito, como eu falei, é tudo uma questão de opinião nesse canal. Eu sei que muita gente ama esse livro. Na minha opinião, é um dos livros mais fracos da Ali Hazelwood que eu já li. Eu acho ele muito... Ai, gente, desculpa, eu acho ele muito chato. Eu acho ele muito chato. Eu acho que não vale nem um pouco o hype. Eu não entendo o hype que teve. Porque, assim, não é nem um livro de romance diferente. Tipo, é um romance que se passa num bicho, aquilo e é super diferente. É um romance contemporâneo, assim como todos os outros romances contemporâneos. E é um romance contemporâneo chato. Não vale hype. Não acho que vale hype. É o que eu falei, eu não entendi o hype. Então, temos o nosso primeiro não concreto aqui. Esse é um dos poucos livros que vocês vão me ouvir falando assim, eu não recomendo. Se você quer ler Ali Hazelwood, leia Amor Teoricamente, por exemplo, que é um livro que tem mais ou menos a mesma temática. Os romances dela, a maior parte deles, gira em torno de cientistas. Então, Amor Teoricamente é um livro que tem a mesma temática e que é melhor, é mais legal, os personagens principais são legais, a dinâmica entre eles é legal. A Hipótese do Amor... A Hipótese do Amor realmente não foi pra mim. E olha que eu gosto de fake dating, de relacionamento falso. Eu gosto muito de livros com fake dating. Quer dizer, muito na minha palavra, mas eu gosto de livros com fake dating. Tem alguns que são muito, muito, muito bons. Esse, infelizmente, não foi um deles. Vamos pra uma nota um pouco mais positiva agora, por favor. Vamos. Pra quem? Pra ele aqui, ó. Pegando câmera. Não sei se tá pegando. Está aqui, ele bem aqui. Meu neném da minha vida. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. 7 Maridos de Evelyn Hugo é um daqueles livros que o hype não passa. O hype não passa. Você pode falar com qualquer booktalker que tenha bom gosto.
E vou te falar que Sete Maridos de Evelyn Hugo vale a pena, e Sete Maridos de Evelyn Hugo é muito bom. E eu concordo, vale 100% o hype que não passa. O tempo todo tem gente falando, o tempo todo tem gente nova lendo, e ele é muito, muito, muito bom. A Taylor Jenkins Reid tem um talento pra contar histórias que é bizarro, assim, é de outro nível. A escrita dessa mulher é de outro nível. Pra você que não sabe sobre o que é os Sete Maridos de Evelyn Hugo, uma jornalista é contactada por uma atriz muito famosa, que já tá velhinha, uma atriz que foi muito famosa e que já tá velhinha, a Evelyn Hugo, pra escrever a biografia dela. E a Evelyn é uma pessoa que é conhecida no mundo da mídia por ter tido muitos maridos. Daí sai o título Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aí essa jornalista vai e escreve a história da Evelyn. Então ele é contado como uma biografia e existem capítulos de interação entre a Evelyn e a jornalista. Não é só a biografia dela. Mas o livro é basicamente todo contado em forma de biografia. E é muito engraçado porque eu fui uma das pessoas, das 500 bilhões de pessoas na internet, que foi pesquisar se a Evelyn era uma pessoa real. De tão bem contada que é essa história. Inclusive, a série entrou em processo de produção, a série do livro entrou em processo de produção, e estão dizendo aí as mais línguas que o elenco vai ser revelado em breve. Então vamos todo mundo rezar, corrente de oração para ser um bom elenco, porque esse livro merece. Se tem um livro que vai ficar bom como série, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E o livro tem um grande plot twist que 99% das pessoas já sabe. Então, se você é uma das pessoas que conseguiu escapar e não quer saber, quer ler o livro só sabendo dessa sinopse que eu dei, pula pra essa minutagem aqui, que é quando eu vou parar de falar. Mas isso não é spoiler, porque tá na sinopse do livro e todo mundo sabe que esse livro é famoso pra caramba. Mas se você não quer saber, pula pra essa minutagem aqui. Só saiba que eu definitivamente recomendo o livro, definitivamente acho que vale o hype. Enfim. Pronto, agora que as pessoas que não leram o livro não querem saber já foram embora. O plot twist maior desse livro é que a Evelyn teve 7 maridos e, na verdade, o par romântico dela era a Cília, a melhor amiga dela, numa época onde a homofobia estava no auge e as pessoas não iam aceitar que ela fosse bissexual e que a Cília, que também é uma atriz muito famosa, fosse lésbica. Então a gente vai vendo ela navegando a vida com esse relacionamento meio secreto, um relacionamento que às vezes não dá muito certo, etc. A gente vai vendo ela navegando a vida famosa e todos os problemas da indústria, porque a gente sabe que a indústria é um caos, principalmente na época que a Evelyn ficou famosa, nos anos 90, a indústria era um caos, e etc. E além disso, ela navegando esse relacionamento com a Cília, como é que eram as coisas, etc. E essa biografia dela vai ser a primeira vez que as pessoas vão realmente ficar sabendo que ela é bissexual e que ela está com uma mulher, etc. Então, é o que eu falei, a escrita desse livro é bizarra, assim, é muito, muito, muito boa. A biografia da Evelyn, a história da Evelyn é muito legal. A forma que várias coisas são abordadas nesse livro, não só sobre a indústria, mas sobre a homofobia, sobre o machismo dentro da indústria. É tudo muito, muito, muito bom. Então, vale o hype. Agora que eu enalteci um livro que pra mim é um dos mais perfeitos já escritos, vamos falar mal de um livro aí que muita gente ama. E eu já quero começar pedindo desculpa pra todas as pessoas que amam esse livro. Como eu falei, esse vídeo é toda uma questão de opinião e na minha opinião é não. Não, só não pra esse livro, que é A Canção de Aquiles. Eu sei que provavelmente todas as pessoas que gostam desse livro estão me odiando nesse momento, porque esse livro é muito famoso e quem gosta desse livro gosta desse livro. Tipo assim, quem gosta desse livro é muito apaixonado por esse livro. Mas, gente, eu li esse livro faz um tempo, faz uns anos, e eu continuo tendo o mesmo sentimento de ódio profundo por ele. Não dá. Deu pra entender que a minha resposta é que não vale o hype. Eu li esse livro porque ele é mitologia grega e eu gosto muito de mitologia grega. É um livro LGBT, até porque Aquiles, canonicamente na mitologia grega, tinha um parceiro que é o Patroclo, né? Então, ele é um livro LGBT, é um livro sobre mitologia grega. E eu fui ler, pensando, putz, vamos lá, adoro mitologia, vai ser legal e tal. Cara, não. Eu achei o livro devagar. O final do livro, eu lembro que eu terminei de ler o livro na força do ódio e eu terminei odiando todos os personagens. Todos eles. Por diversos motivos que não vou falar aqui, porque não vou dar spoiler pra ninguém, né? Vai que você vê meu ódio profundo, quer ler e descobrir por que eu não gosto tanto desse livro.
Mas eu terminei odiando todos os personagens. Eu terminei na força do ódio. Eu terminei o livro, eu fechei o livro e falei... Finalmente! Finalmente! Galera, pra mim não vale o hype. Não dá. É o que eu falei, eu achei o livro muito devagar. Os personagens são muito... Ai, mas Maria, os personagens são reais e as coisas na vida real... Não. Não. Não dá. Não consigo. Sinto muito pra todas as pessoas que amam esse livro, mas não é pra mim, infelizmente. Não vale o hype. Não acho que em momento nenhum deveria ter ganhado o hype em primeiro lugar. E depois que ganhou o hype, eu acho que ele tinha que desaparecer. Eu vou falar de um último livro um pouco mais boa, e aí eu vou entrar nos livros que pra mim são os mais polêmicos dessa lista. Tanto os que eu vou dizer que valem a pena, quanto os que eu vou dizer que não valem a pena. Não valem o hype, porque eu acho que as pessoas vão ficar um pouco irritadas com a dualidade do rolê. Então vamos falar de uma mais boinha, vamos voltar pra Taylor Jenkins Reid. Daisy Jones and the Six. O livro que também é outro que há anos não perde o hype no BookTok. E vale a pena todo o hype. Definitivamente vale a pena todo o hype. Eu lembro que quando eu li o livro a primeira vez, eu fui ler, amei os Sete Maridos de Evelyn Hugo, todo mundo fala de Daisy Jones, vai ser bom. Aí eu fui ler o livro, eu não sabia o que esperar, eu não sabia nada do livro, eu só sabia que ele contava a história de uma banda. E ele conta mesmo a história do The Six, que é uma banda, e da Daisy Jones, que é uma cantora, e eles acabam se juntando pra gravar um álbum juntos. E ele fala bastante sobre a indústria da música, também se passa nos anos 90, assim como os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Fala bastante sobre a indústria da música nessa época, etc. E era só isso que eu sabia. Só isso que eu sabia, fui ler o livro. Eu me surpreendi de uma forma que, assim, eu acho que foi um dos poucos livros que a escrita me surpreendeu. O livro, ele não é contado como uma história corrida. Ele é contado como um documentário. Então a gente tem a entrevistadora, né, a apresentadora do documentário, e a gente tem os membros da banda e a Daisy que vão dando entrevistas para essa investigadora, para essa entrevistadora, contando a história. Então ela não são tipo, capítulo 1, blá blá blá, isso acontece, aí a Jade faz isso, aí o personagem faz isso, aí isso. Não é assim. A história é toda contada numa forma de entrevistas. E quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei tipo, não sei se eu gosto dessa história, não sei, não vai dar pra se apegar aos personagens, não sei se a história vai ficar confusa. Não fica. É um jeito absolutamente incrível de escrever uma história. É muito diferente de qualquer outra coisa que possa ser lida. E a história é muito legal. Você vai passar muito ódio, tá? Isso eu vou te dizer. Os personagens, às vezes, você tem vontade de jogar todo mundo no lixo. Mas a história é muito boa. Ela é uma história, assim, que dá pra sentir que a Taylor pesquisou muito sobre a indústria da música na época. E tem muitas inspirações de muitos artistas da época e de muitas coisas que a gente sabe que ocorriam na indústria da música na época que não eram muito legais. Fala sobre traição, fala sobre abuso de drogas, fala sobre também o machismo dentro da indústria. É um livro que, é o que eu falei, ele não perde o hype, não adianta, passa ano e ele continua tendo um grandíssimo nome dentro da área de livros da internet inteira, Book Twitter, BookTok, Book Instagram, Book YouTube, tá sempre lá e definitivamente vale a pena estar sempre lá, porque é um livro muito bom. Agora sim, é a hora que eu acho que as pessoas vão ficar um pouco bravas, vão errar um pouco hipócrita, porque tem 2 livros, a gente tem 4 livros que faltam 4 livros. 2 deles eu acho que vale o hype, 2 deles eu não acho que vale o hype. E eu acho que as pessoas vão ficar irritadas com a ordem desses livros. Porque os 2 livros que eu acho que vale o hype são 2 livros que são muito debatidos dentro do BookTok, e do Book Twitter, e do Book Instagram, e das Book redes sociais, no geral. Muita gente acha que vale a pena, assim, que o livro é bem legal, e etc, etc. E tem muita gente que fala mal de ambos os livros, que eu vou falar que sim. Já os livros que eu não acho que vale a pena, são 2 livros muito populares. E que eu, particularmente, tenho opiniões fortíssimas sobre. Então, é o que eu falei, eu acho que as pessoas vão ficar um pouco irritadas pela ordem desses livros. Eu vou falar os 4. E eu quero ver se vocês conseguem
adivinhar o que eu acho que vale a pena e o que eu acho que não vale, baseado no que eu acabei de falar. Os 4 livros que a gente tem sobrando são: Os Dois Morrem no Final, A Rainha Vermelha, Quebrando o Gelo e ACOTAR. O que vocês acham que eu acho que vale o hype? O que vocês acham que eu acho que não vale? Porque assim, eu acho que tem um especificamente que vai surpreender um pouco. Mas vamos começar pela Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha é um livro que é outro que assim, ele de vez em quando surge no BookTok, no Bookstagram, no BookTwitter, que é um livro que fez muito sucesso há uns anos atrás e que tem muita gente que ainda fala sobre. O que eu acho sobre ele? Eu acho que foi o livro que me trouxe de volta para a leitura. Então eu vou ter que dizer que sim, vale a pena o hype. É uma história muito legal e é uma história que serviu de blueprint. Pra quem não sabe o que significa blueprint, tipo, o arco da história serviu de inspiração para diversas fantasias que hoje em dia as pessoas pagam um pau enorme. Que, ai meu Deus, é incrível, e o plot perfeito, isso e aquilo. A Rainha Vermelha foi o que serviu de blueprint pra essas coisas. E aí eu vejo muita gente falando mal e falando que, isso, a história é mal desenvolvida, mas discordo plenamente. Eu acho que assim, se você continuar lendo, se você passar do segundo livro, eu entendo as pessoas que falam, o segundo livro é um saco. Porque o segundo livro realmente é construção de história, então é um livro meio... tem que estar ali, mas ele não é lá muito legal, mas ele tem que estar ali pra você entender o resto da história. Se você passar daí, cara, o livro é muito legal. O vilão na minha opinião, eu não vou dizer quem é, porque isso seria um spoiler massivo e eu não vou fazer isso com ninguém, porque eu acidentalmente li o final da história, porque eu fui olhar qual era a última página, qual era o número da última página. 475, se eu não me engano. Nunca esqueci, porque eu lembro que eu fui olhar o número da página e eu li a última frase. Eu tava, no meio do livro e foi um dos piores spoilers que eu podia ter tomado, porque essa série tem um plot twist muito grande. E eu não vou falar que é o vilão, mas na minha opinião é um dos melhores vilões de fantasia que tem. Ele é uma pessoa que realmente dá pra ver a crueldade nele. Então, assim, pra mim, só por causa do vilão, essa história já vale muito a pena. Eu gosto muito da protagonista. Eu concordo com as pessoas que falam que o romance é péssimo. Eu concordo porque o protagonista masculino, ele é muito sem sal. Não vou mentir, ele é extremamente sem sal. Mas eu não leio livros só por romance, principalmente fantasia. Então eu acho que... eu tô olhando pra cima porque ele tá lá, tá? Só pra deixar claro, eu tô olhando pra cima que eu tô falando com Deus, não é porque ele tá ali. Mas enfim, eu acho que vale sim a pena, eu acho que vale sim o hype. Eu acho que se você não leu e você gosta de fantasia, é interessante porque é o que eu falei, ele serviu de base pra muitas das coleções de fantasia que a gente tem hoje em dia. Que as pessoas pagam um super pau, incrível, blá blá blá. Batem palmas e palmas e palmas e nunca leram Rainha Vermelha e não sabem o que estão perdendo porque acham que é infantil, não vale a pena. É uma coleção que não é aquele negócio super profundo que você vai entrar em depressão, mas é legal de ler, a história é legal. Então, assim, leiam uma Rainha Vermelha, vale a pena sim, vale o hype. E eu discordo de qualquer um que diz que não vale. O próximo livro, vamos falar dele, vamos falar de ACOTAR. Já que a gente tá nas fantasias, vamos falar de ACOTAR. Porque esse é o único livro dessa lista que a minha resposta vai ser depende. Vale o hype? Depende. Não vale o hype? Depende também. Por quê? Eu li ACOTAR? Sim, eu li ACOTAR. E eu li ACOTAR na época que tava no maior hype de todos, que o BookTok descobriu ACOTAR e que virou, oh meu Deus, a fantasia da história. Eu li nessa época. E o que eu vou dizer pra vocês não é novidade pra quem já assistiu alguns dos meus outros vídeos. Que é, eu acho o primeiro livro muito chato. Tipo assim, muito chato mesmo. Até as últimas, 3/4 do livro, 3/4 do livro são insuportáveis, são devagar, quase parando, a história não vai pra lugar nenhum, a protagonista é chata, o protagonista masculino é chato, é todo mundo chato, não tem mais nenhum personagem pra interagir na história. 3/4 desse livro são muito chatos. E aí a gente chega no ápice da história. O ápice da história, a história pega e tem os negócios lá que a protagonista precisa fazer. Aí realmente a história pega. Mas até lá é péssimo de ler, eu achei um saco. Eu lembro que eu demorei
Quando eu gosto de um livro, eu demoro no máximo 4, 5 dias pra ler. Eu sou um pouco obsessiva. Quando eu começo o livro, eu quero terminar. Esse livro eu levo cada vez, 2 semanas pra ler, porque eu tava achando ele muito chato. E eu tava, assim, gente, não é possível. Não é possível que esse livro seja chato. Todo mundo é, obcecado em ACOTAR. Não é possível que seja isso a história. Então eu continuei lendo. E aí é o que eu falei. O último quarto do livro fica legal. Fica legal, assim, fica meio high stakes, e aí as coisas começam a acontecer, e aí você fica tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? A gente é apresentado por um personagem muito importante no final da história também. Ele surge lá e você fica tipo, mas ele é do bem, ele é do mal, o que tá acontecendo? Pô, maneiro. Começou a ficar legal. Aí a gente chega no segundo livro, e o segundo livro é outra história. O segundo livro, qualquer um que leu o segundo livro sabe que o segundo livro é outra história. O segundo livro é muito, muito, muito bom. Ele é, assim, a base de romance de fantasia. Tudo no mundo pode ser comparado ao segundo livro de ACOTAR, porque, cara, não existe coisa melhor do que A Corte de Neve e Fúria quando se trata de romance e de desenvolvimento de romance. É muito legal. Aí a gente chega no terceiro livro, e é um livro muito político. Eu vou dizer isso pra vocês, é um livro que a base dele inteira é guerra. Então é um livro extremamente político. E tem muita gente que não gosta disso. Então, cara, na tua conta e ritmo. Eu gosto muito do terceiro livro. Gosto muito dele de verdade. Eu gosto muito da forma que as coisas são levadas. Eu não gosto de como as coisas foram resolvidas. Mas eu gosto deles planejando, eu gosto desse ambiente de guerra, eu acho legal. Então, eu gosto do livro. Mas eu acho que ele não foi tão bem resolvido. Aí tem o terceiro livro e meio, que é uns continhos ali que eu particularmente gosto, tem muita gente que acha desnecessário. Eu gosto dele, eu gosto dessa interação de personagens. As minhas coisas favoritas em livros são os grupos de amigos, etc. Então eu particularmente gosto do terceiro livro e meio. E aí a gente tem um debate eterno da comunidade literária, que é: o quarto livro é bom ou não é? Eu gostei. Eu particularmente gosto do livro. Eu só tenho um problema principal com ele. Ele é desnecessariamente pornográfico. Qualquer um que lê o livro concorda comigo, inclusive eu conheço muita gente que abandonou o livro por causa disso. Porque o cara, não aguento mais. Não aguento mais esse personagem se pegou, pelo amor de Deus. E abandonou. Eu particularmente gosto da história do livro. Eu gosto da protagonista, muita gente odeia a Nesta. Eu gosto da Nesta, realmente gosto dela. Eu gosto do Cassian, eu gosto do romance deles, fora o fato de que por algum motivo tudo deles se resolve com sexo, pelo amor de Deus. Alguém para esses dois. Mas eu gosto do livro. Então qual é a conclusão que a gente chegou nesse ponto todo? Vale a pena ou não vale? Cara, depende muito. Porque é isso, o primeiro livro eu acho um saco. Mas se você tiver com paciência pra continuar, a história é muito legal. A história é muito legal. Agora, precisa passar pelo primeiro livro. Precisa. Se você tá lendo porque você gosta de romance, ACOTAR vale a pena. Definitivamente vale o hype. O romance de ACOTAR, na minha opinião, vale o hype. Isso é uma coisa que ninguém nunca vai tirar da minha cabeça. Não adianta me dar os argumentos que for. Eu acho que a Feyre e o Rhys combinam e eu acho que eles são um bom par e eu acho que o romance deles é legal. Gosto muito disso. Ponto, acabou. Se você tá lendo fantasia pelo plot da fantasia mesmo, pelo desenvolvimento da fantasia, pelo desenvolvimento de conflitos, etc., talvez existam livros de fantasia melhores pra você ler. Porque o desenvolvimento da guerra em ACOTAR não é lá a coisa mais genial do mundo. Tipo assim, quer um livro com bom desenvolvimento de guerra? Lê Trono de Vidro, da mesma autora. O Trono de Vidro é bem maior. E se eu vou ser bem sincera, são 8 livros, que é coisa pra cacete. Mas o desenvolvimento de guerra de Trono de Vidro, o vilão de Trono de Vidro, tudo isso é melhor do que o de ACOTAR. Mas se você tá lendo pelo romance, leia ACOTAR, vale a pena. Então vale o hype? Cara, eu não sei se vale o hype que teve na época. Mas eu acho que vale a pena dar uma chance. Agora vamos pra eles. Os dois que são um pouco mais contraditórios. Quebrando o Gelo e os dois morrem no final. Eu vou falar qual que eu acho que vale a pena e qual que eu acho que não vale. E aí depois eu justifico aqui. Quebrando o Gelo vale a pena o hype, vale o hype todo.
e os dois morrem no final, não vale o hype. Deus que me perdoe por essa frase, mas acontece. Quebrando o Gelo, na minha opinião, vale sim o hype. Eu acho que muita gente vai com muito preconceito porque escuta que é um livro que é um livro que tem bastante cena de sexo, etc. O que, assim, até tem, mas não é lá essas coisas, não. Eu, por exemplo, pulei a maior parte, só porque, tipo, cara, dane-se. Mas não é tanto assim, não. E o romance de Quebrando o Gelo é um dos romances mais reais que eu já li em um livro de romance contemporâneo desse estilo. É um romance que, assim, eu gosto muito da comunicação entre os dois personagens principais, eu gosto muito de como a história vai fluindo, não é um negócio forçado, e é um negócio que, assim, nenhum dos dois personagens é perfeito, os dois personagens têm as questões deles que tornam o relacionamento talvez um pouco mais difícil, mas eles sabem trabalhar na base da comunicação. E isso é uma coisa que eu gostei muito quando eu tava lendo o livro. Muito. A forma que o Nate tenta entender a Anastácia, a forma que a Anastácia tenta entender o Nate, e eles fazem as coisas pra dar certo. Porque não é só porque você tem dificuldade no relacionamento, que as duas pessoas não querem estar juntas. É uma coisa que eu apreciei muito no livro. Eu gostei muito do jeito, da forma que a Hannah Grace, que é a autora do livro, escreveu e desenvolveu esse relacionamento. Então eu acho sim que vale a pena. Eu acho que muita gente tem muito preconceito com esse livro e vai com muito pé atrás. Mas se você for pra dar uma chance pro romance e pro desenvolvimento da história, você vai gostar. E não só o romance é muito bem desenvolvido, mas as amizades são muito bem desenvolvidas. O Nate faz parte do time de hóquei da faculdade deles. E a relação dele com os outros meninos do time é muito legal, é muito bem construída. A forma que eles se apoiam, o Nate é capitão do time, então a forma que o próprio Nate apoia os outros meninos do time é muito, muito legal. A amizade da Anastácia com a melhor amiga dela também é muito legal. A forma que a Anastácia se não mistura não é a palavra, mas se envolve com os meninos do time de hóquei e eles viram amigos e a amizade deles é muito legal. A amizade da Anastácia com o Henry, que é uma pessoa que vem a ser protagonista do meu livro favorito da saga, que é Daydream, e ele é perfeito, e ele é incrível, e ele é tudo na minha vida, e eu amo esse personagem, e eu acho que todos os homens do mundo tinham que ser que nem ele. Se todos os homens do mundo fossem que nem o Henry, a gente tava tão resolvida na sociedade, a sociedade ia ser tão melhor. Mas enfim, voltando ao livro, a amizade da Anastácia com ele é muito legal e também é muito bem desenvolvida, então está aí minha justificativa do porquê que eu acho que vale o hype. Eu acho que vale muito a pena ler. E eu vejo muita gente falando dele por causa das cenas de umas cenas mais quentes, etc. Ai, o livro é muito bom por causa disso, etc. Não. Não vai por isso. Porque não. Vai pelo desenvolvimento da história, o desenvolvimento do casal e o desenvolvimento das relações. Aí sim. E o último livro que eu guardei pro final, porque eu sei que muita gente vai ficar tipo, cara, do que você tá falando? Você perdeu a cabeça. Que é Os Dois Morrem no Final. Nada contra o autor. Até porque eu nunca li nenhum livro dele, fora Os Dois Morrem no Final. E eu também não li o segundo livro da saga. Então eu estou me baseando única e exclusivamente no primeiro livro, e nesse livro específico desse autor. Eu acho que ele ganhou um hype absurdo, desnecessariamente. Primeiro que você começa a história sabendo que os dois vão morrer no final. Ponto. O título, ele já te diz o que vai acontecer. Não adianta você entrar na história pensando, eles não vão morrer, porque o título te diz que eles vão morrer. O nome do livro é Os Dois Morrem no Final. Pronto, acabou. Então isso já me fez ter uma dificuldade um pouco grande de me apegar nos personagens, porque eu sabia que eles iam morrer. Então eu tava tipo, em que momento que eles vão morrer? Não é agora. E eu acho que assim, eu particularmente, tenho muita dificuldade de me conectar com romances que acontecem muito rápido. Então um romance que acontece de um dia pro outro, cara, eu tenho muita dificuldade de aceitar esse tipo de coisa, me apegar a esse tipo de coisa. Porque eu acho pouco realístico, sabe? Você não acredita em amor à primeira vista? Não acredito, não adianta, não acredito. Me chame de coração ruim. Sei lá qual é a palavra que eu usaria aqui.
Mas eu não acredito, e eu tenho muita dificuldade de me conectar com romances que acontecem dessa forma. E eu não tô falando que eu não gostei da amizade dos meninos, eu acho que é uma amizade que vai se construindo de uma forma legal. Mas mesmo assim, eu acho que a história, ela vai e não chega em lugar nenhum. Eu gosto da premissa da história. A premissa da história eu acho interessante. Mas eu particularmente acho que a história não vai a lugar nenhum. E, eu nem falei sobre o que o livro é. Cara, não tem muito o que dizer. Os dois morrem no final. É uma sociedade onde eles conseguiram chegar a uma conclusão de quando as pessoas vão morrer. E aí tem uma linha telefônica que te liga um dia de manhã e fala: oi, tudo bem? Então, hoje é o seu último dia na Terra, você vai morrer. E aí tem vários comércios e várias coisas que são tipo: aproveite seu último dia, sei lá, pulando de paraquedas, faça essas últimas experiências. E aí esse menino, que é o protagonista, ele recebe essa ligação e ele resolve que ele vai lá ter essas últimas experiências. E ele conhece um outro menino e eles têm várias últimas experiências juntos. E assim, a premissa da história é legal. A premissa da história é interessante. Inclusive eu acho que vai ser, eu não sei se é uma série ou um filme do livro, mas como eu acho a premissa interessante, eu vou assistir. E eu particularmente acho que essa é uma história que vai ficar mais interessante sendo contada dessa forma, de uma forma mais teatral do que em livro. Porque o livro eu achei monótono em algumas partes, acelerado em outras. E eu entendo que o ponto do livro é debater sobre a vida, e debater sobre aproveitar a vida e etc. Mas não bateu pra mim. Eu não acho que ele vale o hype todo que ele teve. E eu acho que a história podia ter sido mais bem aproveitada de outra forma. Então a minha resposta é: não, eu não acho que os dois morrem no final valha o hype. E eu peço desculpas a todas as pessoas que nesse momento estão com muito ódio de mim por causa disso. Eu amo vocês. Enfim, foi isso. Esse foi mais um vídeo daqueles de opiniões que ninguém pediu. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se divertido ou que vocês tenham passado muita raiva com tudo que eu falei. Que vocês tenham me xingado muito ou que vocês tenham concordado com muita coisa que eu falei. Não sei, me conta, se você quiser, aqui nos comentários o que você acha, se você acha que eu tô redondamente errada, ou se você acha que eu tô certa, ou se você acha que eu tô redondamente errada em algumas coisas e certa em outras. Mas enfim, foi isso. Eu novamente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um gostei. Eu dei uma sumida do YouTube por um tempo, então agora o YouTube está boicotando o meu canal, que é assim que ele funciona. Você para de postar e ele fala: não vou te recomendar pra ninguém. Então deixa um gostei, deixa um comentário que realmente faz muita diferença. Se você não é inscrito aqui, se inscreve no botão vermelho aqui embaixo, todo mundo conhece a dinâmica. E se você quer acompanhar mais da minha vida, minhas redes sociais estão todas na descrição. Dá uma olhada lá, me segue. E é isso, eu amo vocês. E eu vejo vocês semana que vem. Por favor, não me odeiem. Beijo. Tchau.